Olá pessoal, agora eu vou dar uma aulinha para vocês sobre os ácidos nucleicos, ok? Ah, polímeros de nucleotídeos, unidade básica formadora de ácidos nucleicos, nucleotídeos, tá? Tem os tipos que são o DNA e o RNA. Eu tenho depois uma imagenzinha que eu acho que vai facilitar bastante para vocês. Vamos lá. Eu acho que a outra imagem vai ser um pouquinho melhor. Eu vou passar aqui um pouquinho rápido, tá? Para quem preferir. Dá uma lidinha, porque tem bastante mais coisa escrita aqui, tá? E eu vou depois voltar e mostrar por outro lugar, tá? Tentar passar meio devagar, meio devagarinho. Aqui é um pouquinho falando das relações, de coisas. Aqui é uma somatória, tá, galera? Não se assustar não. Mas a relação que ele tá falando aqui é que a adenina, a quantidade de adeninas e timinas são iguais no DNA e citosina e guanina são iguais. É isso. Ligações, tá. Deixa eu passar mais devagarinho, né? Acho que era melhor eu começar pelos outros, né? Que tem muita coisa, ó. Meu Deus, gente. Quem quiser ler aí, pode ler. Vou explicar do outro lado. Acabou, que tristeza, não é mesmo? Ai. Vou agora ir para outro lugar. Vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui eu acho que vai ser bem melhor, tá? Porque eu acho que é a parte que também a maioria das pessoas elas estão com dificuldade. Vamos lá. O que são os ácidos nucleicos, né? Basicamente eu vou dizer agora que ele pode ser composto de RNA, o DNA ou RNA, tá? É isso. E os ácidos nucleicos, eles são formados do quê? Eles são formados, que estava lá também, né? Do grupo fosfato, de uma ribose, que é um açúcar. Pra quem viu não viu a aula lá dos carboidratos, né? Uma ribose, um açúcar aqui básico, uma pentose, no caso. E aqui é uma base nitrogenada, né? Que é a adenina nesse caso. Ok? O que basicamente vai importar, né? Saber. O que diferencia o RNA do DNA é porque o R é por causa que vem de ribose. E o D do DNA vem de desoxirribose, que é uma, uma molécula de ribose, só que sem um oxigênio. Tá vendo isso aqui? Aqui sumiu. É só isso. Viu que diferença? Ah, professor, não é isso não. Ó, tá faltando aqui, verdade. Eu tô esquecido aqui. Aí tá grossinho demais, né? Entendeu? Eu esqueci essa ligação. Mas não, é só isso mesmo, é só aqui. Tá vendo? Aqui tem um O, aqui só tem um H. Simples. Por isso chama desoxirribonucleico, porque tá sem uma desoxi, sem um oxigênio. Desoxidado. Bases nitrogenadas, elas podem ser divididas em purinas ou púricas, que é o que eu prefiro mais, e pirimídinas, ou pirimídicas, que eu prefiro bem mais. Né? Como que eu lembro disso, professor? Então, eu lembro disso basicamente como que eu lembro disso? Púrico, para mim, é puro. E puro me lembra do Anjo Gabriel. Mentira, só tem um amigo chamado Gabriel. E o Gabriel sempre foi muito puro, você é um garoto muito puro. Aí eu vou do Gabriel, por quê? Porque G é guanina, adenina. Coisa meio de nerd, né? Ah, mas ajuda. Você lembra? Um método mnemônico, meu caro amigo. Aí, guanina, adenina. É isso. Aí são as púricas, o resto, que é uracila, citosina e timina, é pirimídico. Pronto, simples. Bom, agora eu vou falar um pouquinho das bases em si, né? Que eu só falei como lembrar, né? Eu acho que era melhor ter ficado até um pouquinho antes, como que é. Mas, vamos lá. Eita, não arrumei aqui ainda. Bom, ela é formada, as bases nitrogenadas, né? Diferentes aqui em cima, lembra? Elas podem ser formadas de adenina, guanina, timina, citosina e uracila. O RNA, ele só possui uracila, tá? Que substitui a timina no DNA. Basicamente, lembra que eu tinha falado da relação que a quantidade de A e T aí são iguais? Né? A quantidade de A e T são iguais? Quantidade? Então, no caso aqui, quando tiver RNA, a quantidade de A vai ser igual à quantidade de U. É isso. É que não dá para falar muito sobre isso porque a fita de RNA não é dupla, né? Mas vamos lá.
Beleza, entendi, professor. Mas como isso vira uma fita? Várias dessas em fila. Isso que é assim que vira uma fita. Ah, mas como é que isso acontece? Basicamente, imagina que isso aqui é o começo, tá? Sempre, lembra? Eu acho que você ouviu o professor falando, o André, né? Do 5 linha pro 3 linha. Por que 5 linha pro 3 linha? Porque esse aqui, esse carbono, acho que é esse que eu coloquei aqui embaixo, é o carbono 5. E aí o 3' é o carbono. Ah, daqui, ó, tá vendo? Esse aqui. É basicamente isso aqui, porque aí vai, tá vendo, ó? Gluck, esse aqui, que é essa parte aqui, né? Esse carbono, que é do 5', vai até esse aqui, que é o 3 linhas. Aí liga pro próximo, que é o 5', que é esse carbono aqui, pro próximo 3 linhas, que liga pro próximo, que aí é o 3', entendeu? O 5', quer dizer, pro 3'. Depois o 5' de novo, pro 3'. E assim vai juntando aqui, ó, vai aglomerando embaixo, ok? Com o grupo fosfato que está ali. Acho que você achou legal, né? Vamos lá. E agora eu vou. Tá vendo que agora falando do DNA, né? Porque tem ligações aqui dentro. Entre uma coisa e outra. Das bases nitrogenadas. Lembra? Bases nitrogenadas, voltando um pouquinho, né? Bases nitrogenadas aqui. Ok? Sem medo. Sem medo. Lembra? Base nitrogenada. Aqui nesse caso era adenina. Elas podem ser divididas, lembra? Em púricas ou pirimídicas, tá? Tem vários tipos. Guanina, timina, citosina e uracila. Vai ter que decorar os nomes mesmo, filhão, se você não lembra, se você não sabe. E vamos lá. Timina e adenina, elas são feitas de duas ligações. Guanina e citosina são feitas de três ligações. Tá? Ligações do que, professor? Ligações de hidrogênio. Você vai ver isso na química, depois se você for ver. Tá? O que é ligação de hidrogênio? Simplificando, tá? Uma ligação intramolecular é uma ligação daqui, ó, igual essa aqui, ó, do hidrogênio com o outro carbono, com outro carbono, com outro carbono, numa molécula só, tá? Molécula é uma junção de átomos. Ligação de hidrogênio é uma ligação que acontece não tipo de um O com um H. Faz sentido, né? Se fosse ligação de hidrogênio. Não, não é essa. É porque tem um O desse lado, que é um grupo, tem um grupo sempre FON. A gente fala sempre do O, né? Com o H. Uma ligação desse com H. Mas essa ligação ela acontece meio que por eletropositividade, eletronegatividade, tá? Porque o FON, o grupo FON é o mais eletronegativo, e o H é o negócio mais positivo que tem. Então, é quase um próton o negócio. Então, acontece que quando tiver um O aqui nesse caso, né, que eu vou aqui em cima para mostrar melhor. Tá vendo que aqui tem um H? Esse cara, por exemplo, aqui que é da guanina, vai ligar com citosina. Como que ele vai ligar? Tá vendo esse Ozinho aqui, ó? Esse carinha aqui vai se aproximar daquele mano ali, ó. Entendeu? Ou essa N aqui, né, eu acho que nesse caso vai ser a N, ou o Nzinho vai ligar com esse H aqui. Ou esse Hzinho aqui vai ligar com esse O. E por aí vai, entendeu? Eu imagino que seja essas duas, né? Porque vai ser duas ligações, né? Vai ser três ligações. Então vai ser esse com o citosina com guanina são três ligações. Timina com adenina são duas ligações só, né? Eu não tenho aqui, eu acho que facinho, acho que o André colocou aqui, mas eu não consigo enxergar porque não consigo transferir muito bem, ó. Aqui, ó. Você dá uma olhadinha, ele colocou esses slides também, tá? Eu não vou falar tanto. Ele explicou isso também aqui, mas eu estou explicando porque eu acho que ficou um pouquinho mais fácil também de entender, né? Ele mostrou também as numerações aqui e tal, porque a direção é assim. Então, basicamente fez o que ele fez, só que um pouquinho mais, né? Contrato, muito mais sucinto, um pouquinho mais sucinto. Vou explicar de novo, né? 5 linhas por 3 linhas, o que significa isso. A gente basicamente, né, como eu disse, aqui é o carbono 5, a gente nomenclatura do carbono 1, ó, carbono 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Professor, não é aqui? Não, aqui é o oxigênio, não pode ser aqui. A cadeia carbônica, a gente nomenclatura na química, então é daqui para cá. É todos esses caras aqui, ó. Só esses caras aqui. Isso aqui é a cadeia carbônica nossa. Entendeu? Normalmente eles colocaram, né? A convenção é que comece da onde tem aqui a base nitrogenada, tá vendo? Então vai sair aqui esse carbono daqui até esse cara aqui para o próximo nucleotídeo, tá? Vamos lá, eu acho que era basicamente isso que eu ia falar agora, mais simplesinho. Como o DNA se reproduz? Ele cria mecanismos para efetuar uma tarefa. Como ele cria, né? O código genético é universal, ou seja, todo ser vivo consegue ler essa linguagem, né? Ele consegue ler qualquer coisa. Por isso que às vezes tem muita coisa na engenharia que a galera, engenharia da biologia, me esqueci agora,
bioengenharia, né? Que eles pegam umas proteínas, por exemplo, e fazem com que bactérias façam algumas moléculas para nós. Nesse caso, sabe, insulina? Antes tinha muito problema com insulina, né, e tal. A galera barateou muito o custo, fazendo o quê? Fazendo pela bioengenharia, colocando uma coisa que existe nos animais, é, uma proteína X, para ela codificar sempre as proteínas, né? No DNA dela, a bactéria ficar produzindo insulina absurdamente. Depois a gente pegava essa molécula e usava no ser humano. Porque antes a gente tinha que matar os animalzinhos para conseguir uma insulinazinha e fazer as pessoas. Então isso era muito caro, entendeu? E tinha que ser logo que matou, assim, pá, pum, sabe? Era meio ruim, né? Era quase caçadores e coletores, mas de insulina. Então, né, é muito bom um código genético ser universal. Apesar disso, como efetuamos algo como a ativação de X caminho de neurônios. Ah, tá. Apesar disso, acho que não era apesar sim, assim como efetuamos, acho que era só isso mesmo, acho que eu viajei aqui, tá? Ahn, algo com ativação de X no caminho de neurônios. O que isso quer dizer? O código genético universal, ou seja, todo ser vivo consegue ler essa linguagem. Essa linguagem ela não é feita em sequência, né? Faz o A pro B, C, D, né? Agora você já sabe, ó, e o E, né? Então, o alfabeto. Essa sequência aqui ele sabe ler, entendeu? É como se fosse o nosso neurônio. Quando a gente vai mover a mão, né? Uma sequência certa de neurônios que faz com que a gente mova para alguma direção, ou flexione por aí vai. Ok? Bom, vou parar de só ficar aqui no monólogo, né? Os RNAs eles são feitos de 3 tipos, principalmente, né? É o mensageiro, o transportador e os ribossomiais. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, tá bom? Isso aqui é da tradução depois, eu não consegui falar muito sobre isso, porque é uma coisa especialmente simples, mas eu acho que é melhor vocês lerem mesmo na íntegra para facilitar. Tá? Eu vou tentar mostrar um pouquinho do panorama geral mesmo, tá? Vamos lá. Eu vou falar primeiramente aqui, depois eu falei também um pouquinho disso, mas eu vou falar um panorama geral, é melhor vocês lerem, porque é mais fácil, tá? Gene, o que é gene? Os fatores ou traços de Mendel. A gente vai chamar isso dos exons no nosso DNA. E o cromossomo, né? E aí a unidade de função que ocupa um local definido no cromossomo. O cromossomo é a parte mais densa de uma sequência gigante de nucleotídeos, entendeu? Né? E aí é responsável por uma característica fenótica particular. Sei lá, ter o olho azul, sabe, ter o cabelo loiro, ter o cabelo escuro, ter a pele mais escura, ter a pele clara, ter sei lá, o pé torto, não ter o pé torto, entendeu? Ser mais alto, ser menor, isso aqui é tudo características realmente dos exons, né? E é uma unidade específica do DNA, uma amostra, né? Aqui eu só mostrei um pouquinho, tá? Uma diferenciação do cromossomo, que ele é um pilhadinho de coisas, ok? Uma fitinha bem contraída aqui, tá? Isso aqui é só mostrando um pouquinho do menos, do mais pequeno, né? A fita mais, assim, pequenininha, indo para as maiores, né? Quando tá mais contraído, que o negócio fica maior, tá vendo? Cromonema já, núcleo interfásico, cromátido e o cromossomo metafásico, tá vendo? É só uma curiosidade mesmo. Então vocês olham isso aqui e falam, ô, cromossomo. Não, verdade. O cromossomo seria tudo aqui, né? A gente chama de cromossomo mais porque é a parte mais densa. Mas se a gente pegar um filetinho, né? Esse cabinho aqui, ó, a gente pegar um cabinho, pegar uma parte daqui, a gente vai abrir, né? E vai chegar daqui, né? Como eu tinha mostrado daqui, pra cá, tá? Isso aqui é composto basicamente de exons, que eu tinha dito antes ali, ó, lembra? De genes, então. Exons e introns. Eu sempre lembro como introns como se fossem os intrusos, tá? Porque eles não fazem assim uma particularidade para a expressão gênica. Eles são importantes, sim, mas eles não fazem a expressão gênica daquilo. Então, tipo, eles não fazem você ter o olho azul, eles não fazem você ter o cabelo branco, eles não fazem você ter o cabelo loiro. O que eles fazem é avisar para o nosso corpo, falar assim, nosso corpo não, para o nosso DNA, tipo assim, ah, não, pega essa partezinha aqui, tá, e faz essa característica X, entendeu? Ele avisa no máximo, tem uma função reguladora, né? Escrevi aqui, ó. A grosso modo, eles se transmitem os genes, os traços de cada componente que nos torna como somos. Os intros são os intrusos, sua função é regular, impede por que é interessante termos intros? Não faz sentido, cara. Por que você vai ter intro para regular também? Não faz sentido. É interessante por quê? Porque imagina que você tem uma mutação. Mutação é você trocar, imagina uma base que estava, sei lá, adenina, timina, citosina, guanina, aí tem uma mutação.
Você troca aquela timina ali por uma citosina. A do outro lado vai dar ruim, sabe? Vai dar ruim aí, nossa senhora, vai dar um caos generalizado, porque não vai ter uma proteína X aí, meu Deus, entendeu? Será um problema gigantesco depois. Imagina se isso aqui replica, essa deformação genética. Não é bom. O que eles fazem? Se você influenciar nos introns, não vai ser um problema tão grande quanto se você influenciasse nos exons. Entendeu? Porque os introns depois eles podem se replicar, dependendo, como eles se autorregulam, né? Quando aquilo não tiver função, querendo ou não, vai ser destruído de alguma maneira. Entendeu? É isso. Só se for uma mutação muito específica. Entendeu? Então vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho da replicação mesmo, né? Como é que funciona, né? Essa aqui é a parte macro da coisa, tá? A replicação, a parte macro. É desnecessário, tá? A gente não falou muito disso, mas que vocês darem dar uma olhadinha. Eu me esforcei o máximo para desenhar isso aqui, tá? E facilitar um pouquinho a coisa de vocês. Sim, eu vi na internet e copiei um pouquinho, mas acho que vocês vão gostar, né? Vou falar um pouquinho. Isso aqui é basicamente uma corda, né? Quando ela está muito enrolada, isso aqui faz com que a corda não fique esticada, né? Porque quando você vai abrir isso aqui, você estica, você tensiona a corda. Nesse caso seria a fita de DNA. Então isso aqui permite que ela não tenha tanta tensão. Ele caso ela abre a fita de DNA, a primase aqui ela funciona principalmente para essa parte aqui, tá? Para fazer essas proteínazinhas aqui, esses marcadores para a próxima polimerase e por aí vai. Eu vou explicar muito, denso, mas é a grande coisa que tem no nosso DNA, entendeu? E aí uma fita, tá vendo que uma fita aqui, ela dá linha a duas fitas, tá? Eu sei que as duas são amarelas, tá? Porque eu colorei errado, agora que eu tô pra perceber, né? Essa aqui tinha que ter cinza, né? Mas tudo bem, é um processo semi-conservativo, entendeu? No micro, como é que isso acontece? Acontece assim, ó. No micro, é também um pouquinho denso de ver tudo isso aqui que está escrito, né? Vou tentar ser um pouquinho contrário. O que acontece? Top isomerase, que eu tinha mostrado lá em cima, ela vai facilitar para a menor, para abrir isso aqui mais fácil, né? Não tensionar tanta corda a quebrar, a ponto de quebrar, ela vai cortar aí e diminuir a tensão, né? Que está muito espiralado. Ela vai tirar uma dessas espirais. O negócio estava muito assim, ó, né? Pera, é mais fácil fazer isso aqui, né? Sou bobo. Ela vai cortar, check, check. E ela vai abrir isso, ela vai fazer tipo um negócio assim, ó. Aí vai ficar um negócio abertão assim, na parte específica que você quer, né? Para replicar. Ok? Aí o sentido sempre é 5 linhas para 3 linhas, lembra disso? Para fazer um monte de molequinha acontecer? Então, o sentido nesse caso, quando essa menina polimerase passar, com essa menina aqui polimerase, não, 3 linhas por 5 linhas, lembra? Quando ela for replicar, nesse caso aqui é para cá, né? Quando ela for replicar, ela vai fazer com que a polimerase só passe, né? 3 linhas por 5 linhas, porque é daqui, né? Que é 3 linhas, por 5 linhas. Aí vai retinho, vai copiando, né? Vai fazendo uma moléculazinha aqui, ó, tipo, vai tchuc, 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 tchuc. Adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina, timina, timina, guanina, entendeu? Por aí vai, ela vai rapidamente fazendo, porque essa é a ordem certa. Essa fita, né? Ela é chamada de fita contínua, que tá aqui, ó. Que ela passa bem mais facilmente. Agora a outra é a chamada fita descontínua. Por quê? Porque é a fita que tem que fazer várias coisinhas para ela conseguir depois se formar mesmo, né? Porque o negócio vai ao contrário. Então, o que ela vai ter? Auxílio principalmente de uns marcadores, né? Aqui, os marcadores. E principalmente os Okazaki Fragments, né? Os fragmentos de Okazaki, eles têm uma influência muito grande aqui, né? Tem outros processos, mas a grosso modo é isso, tá? Eu estou falando a grosso modo porque eu acho que facilita bastante, né? Na íntegra, é melhor vocês lerem os slides e tal, que o professor Gondarelli falou bastante coisa. Vou escrever aqui também, ó. Topoisomerase afrouxa a tensão da fita, helicase abre as ligações, polimerase 1, ela replica o sentido, 5 linhas por 3 linhas.
E a 3 ali, no caso, ela corrigiria erros, tá vendo? Essa torre milhares e erro 3 aqui, ela corrige erros. Entendeu? Basicamente isso. Esse single strange binding protein é o que tá aqui, né? Se vocês perceberem aqui, vai ser bem mais rápido, né? Ah, não, eu acabei confundindo, né? Porque aqui tem a primase. A primase tá aqui, ó. Onde passa essa maninha. Ah, não sei mais, tô ficando maluco. Eu sou um estudante ainda, galera. Respeitem-me, tá? Se eu falar caquinhas. Origem de replicação. É... Tá bom, beleza. Isso é tão fácil assim? Eu lembro que talvez eu tava escrito assim no André, né? Vai acontecer só uma vez? Isso vai replicar tudo? Não. No caso do ser humano que tem muita fita, não dá pra, é impraticável, né? Você fazer uma fitinha vai demorar uma eternidade. Então a galera corta vários pontos, tá vendo? Vários pontinhos vai replicando. Entendeu? É basicamente isso. Aqui eu disse basicamente a transcrição, é uma imagem que acho que é facilmente você ver na internet, né? Mas se vocês forem lendo e vocês verem, vai facilitar bastante. Eu não vou ajudar tanto com isso, tá? Me desculpem por isso. Talvez vocês estivessem esperando, mas infelizmente não. Ah, basicamente, né? O DNA está aqui, ele vai replicar uma partezinha dele para fazer um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, né? Ele vai passar para cá, tal. Ele vai passar essa informação pro RNA ribossômico. Que o RNA ribossômico ele sai daqui também, tá? Que aí depois ele pelas proteínas, né, pelos aminoácidos, ele forma o famoso ribossomo, digamos assim, né? Para codificar aquela X proteína específica que você quer, tá? É isso. Como é que e depois, né? Esse ribossomo ele vai estar ali paradinho. Imagina que ele é tipo uma peça que tipo ele tem vários formatos, entendeu? Né, ele cabe muitos formatos ali dentro. O que, que vai acontecer? Esse vai ter a tradução, né? A tradução vai ser pegar uma parte também daqui, vai ter o RNA transportador, que vai ter uns certos aminoácidos, e ele vai criar um formato, tipo, sei lá, que é um negócio de beisebol. Quando ele chegar aqui, ele vai chapar dentro do ribossomo um formato, entendeu? E depois o RNA mensageiro ele vai automaticamente passar por aqui para fazer codificar aquela proteína X. Que aí vai criar igual uma maquininha, tec, ó, tá vendo? Tec, 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 tec. Foi da proteína que você quer. E pronto. É isso. Simplificando bastante, né? E tal. Tem que lembrar bastante dos nomes, não sei mais o que, mas, a grosso modo, galera, é isso. Até mais.